Alô, você, aluno, aluna, seja muito bem-vindo. Nessa aula nós iremos discutir questões voltadas ao estudo da termoquímica. Como o próprio nome está dizendo, estabelecendo, definindo, termoquímica é o estudo do calor que acompanha as reações químicas. Ora, se são apenas reações químicas, isso significa que a gente pode distinguir entre o calor que está envolvido nas transformações físicas e o calor que está envolvido nas transformações químicas. Vamos apontar isso rapidamente. As transformações físicas, é interessante a gente destacar que elas se dão dentro de uma mudança de fase. Bom, o que é uma fase, né? A fase a gente pode caracterizar ela como uma porção contínua da matéria de um sistema, a qual tem propriedades constantes. Então, toda aquela continuidade, toda aquela porção terá uma mesma propriedade. Por exemplo, eu posso pegar um copo d'água e ali eu tenho uma fase da substância água, né? E se eu for medir, por exemplo, a temperatura de ebulição, não importa onde eu colete essa água, seja no topo, seja no meio, seja no fundo do copo, seja de um lado, seja do outro, enfim, não faz diferença. Qualquer porção que eu tome, a temperatura de ebulição continuará a ser a mesma, que é 100 graus centígrados a 1 atmosfera de pressão. Então, essa é uma propriedade constante para esta porção líquida, no caso, é uma fase líquida de água. Tá? Então, essa é uma fase. E nós podemos ter mudanças de fase, mudanças na forma como esta substância se apresenta. Basicamente, nós temos aí as três fases usuais: a fase estado sólido, a fase ou estado sólido, né? A fase ou estado líquido e a fase ou estado gasoso, com suas respectivas transformações, né? De sólido para líquido, de líquido para gasoso, e as reversas, né? Gasoso para líquido, líquido para sólido. Não está aí colocado a transformação direta da fase sólida para a gasosa e a sua fase reversa, tá? Mas ela também existe. Bom, esse calor envolvido nas mudanças de fase, ele apresenta uma característica bem interessante, que é o fato de que ele ocorre sobre uma temperatura constante, não há mudança de temperatura. Por exemplo, você pegar a água e botar para ferver, enquanto a água estiver fervendo, a temperatura será de 100 graus. Sempre. Né? Então, ou seja, todo o calor que está sendo fornecido ao sistema, ele é integralmente utilizado para a transformação de fase. Então, água fervente, a água líquida em ebulição é 100 graus e o gás formado, né, o vapor da água formado, também está a 100 graus. Quando terminar essa ebulição, eu posso pegar esse vapor d'água e continuar aquecendo ele, mas aí agora não será mais uma transformação de fase, eu terei toda a água no estado de vapor, no estado gasoso. Né? Esse calor, por não apresentar mudança de temperatura, nós o chamamos de calor latente. É um calor que não aparece ou não causa mudanças de temperatura no sistema. Dessa forma, então, nós podemos calcular o calor como sendo igual, né, o calor Q, como sendo igual ao número de mols vezes a variação de entalpia do meu processo de mudança de fase, o ΔH. Esse ΔH ele vai ter um valor específico e definido para cada transformação, para cada substância. Então eu vou ter um ΔH para a água, para o... como é que chama? Para a passagem do sólido para o líquido da água. Então eu vou ter um ΔH. Vou ter um ΔH para a água para a mudança do líquido para o gás. Então, a depender da mudança de fase, eu tenho ΔH diferentes. Para substâncias diferentes, eu também terei ΔH diferente. Então,
O ΔH da água é diferente do etanol, mesmo que a mudança de fase seja a mesma. Por exemplo, passagem do estado sólido para o líquido. Então eu vou gastar uma quantidade de calor para fazer isso na água e vou gastar uma outra quantidade de calor para fazer isso no etanol. Então são substâncias diferentes, serão calores diferentes, tá? Mesmo que a mudança de fase seja a mesma. Esse ΔH ele é tabelado, e ele é tabelado em função do número de mols. Por isso que está aí o N na frente. Ah, posso converter ele para gramas ou quilos? Pode, existe também essa possibilidade. Do ΔH aparecer como uma unidade de energia por grama ou por quilo. Se for o caso, em vez de usar o número de mols, a gente vai usar a massa, como aparece aí na equação. Tá certo? Numa transformação química, aí nós podemos considerar que a variação da entalpia, o ΔH, de uma reação química, ela é uma diferença entre a entalpia que eu tenho no final dos produtos, menos a entalpia que eu tenho no início, nos reagentes, né? Então, para eu obter o ΔH de uma reação, eu preciso conhecer as quantidades de calor, as entalpias das substâncias, dos produtos e dos reagentes, e fazer a diferença deles para ver o que mudou. Para a gente poder encontrar essas entalpias, eu posso utilizar uma reação especial chamada reações de formação, que são reações que aparecem onde eu só tenho um único produto formado e os reagentes estão no estado padrão. O estado padrão de uma substância é o seu estado natural, na sua forma pura, na pressão de um bar. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma ilustração que é a reação de formação do grafite. Perdão, do grafite não, do benzeno. Né? No lado do produto está aí o C6H6 líquido, que é o benzeno. E a reação de formação ela é a partir das substâncias no seu estado padrão. Então eu vou ter aí o carbono sólido na forma de grafite, que é o estado padrão grafite. Na verdade eu tenho dois estados sólidos por carbono, né? O grafite e o diamante. Qual que eu vou escolher? O estado padrão é aquele que é mais usual, que é mais comum, que é mais abundante. E, naturalmente, aquele que é de menor energia. Então, o carbono ele aparece muito mais na forma de grafite do que diamante. Logo, o estado fundamental do carbono sólido é a forma grafite. E o hidrogênio? O hidrogênio, o H2, ele aparece usualmente sob a forma de um gás na atmosfera, hidrogênio gasoso. Então, note aí que eu tenho como reagentes substâncias do seu estado padrão, e eu tenho somente um único produto formado, benzeno, e esse produto está no seu estado padrão também. Benzeno normalmente é uma substância líquida. O ΔH dessa reação, ΔH padrão, porque eu estou trabalhando com um bar, né? ΔH padrão de formação, porque essa é uma reação de formação, será o quê? A entalpia dos produtos menos a do reagente. Quem é produto? Benzeno. Quem é reagente? Grafite, carbono grafite, hidrogênio. Então eu faço a diferença. Entalpia do benzeno líquido menos a entalpia do carbono grafite mais a entalpia do hidrogênio gasoso. Só que note aí que cada um está multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico. Eu tenho que respeitar as quantidades. Tá? As entalpias elas são dadas por mol. Então aqui eu estou usando 6 mols de grafite. Então eu vou ter que multiplicar a entalpia do carbono por 6. Estou usando 3 mols de hidrogênio. Então vou ter que multiplicar a entalpia do hidrogênio por 3. E estou obtendo apenas 1 mol de benzeno. Então eu multiplico por 1. No caso aí não vai aparecer o número. Tá? Por definição, nós vamos considerar que as entalpias de substâncias simples
no seu estado padrão, serão nulas. Opa, o que é uma substância simples? É aquela formada por um único elemento químico. Então, aqui no caso, carbono só tem carbono. Hidrogênio só tem hidrogênio. Né? Quer dizer, a substância carbono, grafite, só tem o elemento químico carbono. O gás hidrogênio, H2, só tem o elemento químico hidrogênio H. Então, no caso dos reagentes, as entalpias tanto do carbono quanto do hidrogênio serão nulas. Com isso, o ΔH desta reação fica única e exclusivamente igual à entalpia da própria substância produzida, que é o benzeno. Então, se eu medir essa reação, o calor desta reação será igual ao ΔH de formação, né, que é a própria reação, mas será igual também à entalpia do benzeno. Tá? Dessa forma, eu posso construir todas as reações de formação que eu quiser e puder realizar, mensurar os calores envolvidos e com isso eu vou atribuindo, fazendo uma tabela, onde eu tenho para cada substância a entalpia correspondente a essa substância. No estado padrão e aí numa temperatura normalmente 20 graus, né, 25 graus que a gente convenciona. Tá? Bom, dessa forma eu obtenho todos os valores para uma temperatura convencionada para 25 graus centígrados. Mas e se eu tiver outras temperaturas, como que eu posso proceder? Aí eu posso utilizar uma relação obtida por Kirchhoff, que é chamada Lei de Kirchhoff, onde eu posso calcular o ΔH numa temperatura T2 a partir do ΔH numa temperatura T1. Esse ΔH na temperatura do 2 vai ser numericamente igual ao ΔH na temperatura T1 mais a integral entre as temperaturas T1 e T2 vezes a variação da capacidade calorífica de pressão constante, Cp, vezes a variação da temperatura, dt. E esse ΔCp, essa variação da capacidade calorífica, ele é capacidade calorífica de produto menos a capacidade calorífica de reagentes, tá? Como está escrito em tela. Por fim, muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer uma reação. Eu tenho uma estratégia que foi proposta por Hess, chamada de Lei de Hess, onde ele me garante que a entalpia padrão de uma reação é igual à soma das entalpias padrão das reações parciais em que a reação que eu estou estudando possa ser dividida. Ou, dito de outra forma, o todo é a soma das partes. Então, se eu posso quebrar uma reação que eu quero fazer em 3, 2, 3, 4, 5 reações separadas, e eu somar essas reações separadas e for igual à reação que eu estou procurando, então a soma das entalpias das reações separadas será igual à entalpia da reação que eu estou procurando. Tá? Dessa forma eu consigo obter entalpia de reações que eu não tenho como fazer direto, mas eu consigo fazer etapas intermediárias ou etapas parciais. Tá? Podemos obter aí alguns exemplos, podemos verificar alguns exemplos de aplicações dessas equações que nós vimos aí na parte da termoquímica. Então, se não vejamos, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha um laboratório de físico-química e eu quero converter Quero converter 180 gramas de gelo, que estão a 0 graus centígrados, em água líquida a uma temperatura de 20 graus e vou dizer que a minha pressão é constante de 1 atmosfera. Tá? Então eu vou pegar gelo, uma quantidade de gelo, 180 graus, a 0 graus centígrados, vou derreter esse gelo para água líquida e depois eu vou aquecer essa água líquida para 20 graus. Ah, mas eu não posso aquecer o gelo a 20 graus? Não, não posso. Por quê? Porque a temperatura de fusão da água é 0 graus. Então, nesse ponto, 0 graus, o gelo sólido irá se converter todo em água líquida e a temperatura não vai mudar.
Depois que o gelo estiver todo derretido, que eu tiver água líquida a 0 graus, aí eu começo a aquecer essa água líquida para 20. O que é que eu vou precisar aí? Eu vou precisar do calor latente, né, de fusão da água, ΔH de fusão, 6 kJ por mol. Vou precisar também do calor específico da água líquida, né, que é a quantidade de calor gasta para aquecer uma certa massa de água de uma certa temperatura, que no caso eu gasto 4,18 joules por grama por Kelvin. Então, eu preciso de 4,18 joules de calor para aquecer 1 grama d'água de 1 grau Kelvin. Tá? Essa aqui é o entendimento do calor específico. Se eu mudar a massa, eu vou ter que aumentar a quantidade de calor. Se eu aumentar a temperatura mais do que 1 grau, 5 graus, 10 graus, 20 graus aquecendo, também terei que aumentar a quantidade de calor. Tá? E por fim tem aí a massa molar da água, 18 gramas por mol. Por que eu preciso da massa molar? Porque o calor latente de fusão está dado kJ por mol. Tá? Então eu preciso calcular a quantidade de mols. Se não, vejamos então. A primeira etapa aí eu vou considerar a fusão do gelo, passando de gelo a 0 graus para água líquida a 0 graus. Então o número de mols que eu tenho aí, N, será igual à massa da água, 180, dividido pela massa molar, que é 18. Então eu estou fundindo 10 mols da água. Então qual que vai ser o calor latente? Vou chamar aí de Q1, que é esse calor de fusão, vai ser N vezes ΔH de fusão. Então N é igual a 10 vezes 6 kJ por mol, então eu vou gastar 60 kJ de calor, eu vou ter que fornecer 60 kJ de calor para a água, apenas para fundir o gelo em água líquida. Essa água líquida ela está a 0 graus, agora eu terei que passar ela para 20 graus centígrados. Então agora eu vou aquecer a água. Então vamos utilizar essa massa em gramas direto, porque eu tenho a capacidade calorífica em joules por grama Kelvin, né? Então nós vamos utilizar a equação calorimétrica, calor, vou chamar aí calor 2, esse calor sensível, né? Sensível porque ele vem associado a mudanças de temperatura, né? Então esse calor Q2 vai ser igual a massa vezes a capacidade calorífica, ou calor específico, né? Vezes ΔT. ΔT é a variação da temperatura, tá, gente? Então, note que vai ser, o Q2 vai ser igual a massa, 180 gramas, vezes o calor específico, 4,18 joules por grama Kelvin, vezes a variação, que é a temperatura final menos inicial, que a temperatura final é 20, menos a inicial, que é 0. Então, 20 menos 0 vai dar 20 graus. Note que aqui teria que ser graus Kelvin, tá? Eu não estou fazendo essa conversão porque a variação, o número que muda de graus, tanto faz se eu fizer isso em centígrados ou em Kelvin, continuará a ser 20 graus. Continuará a ser 20 unidades. 20 unidades centígrados ou 20 unidades Kelvin. Na dúvida, eu recomendo a vocês sempre converterem para Kelvin, tá? Sempre converterem para Kelvin. Mas eu deixei aqui assim para vocês verem que tem essa possibilidade. Então, fazendo as contas aí, o Q2 vai ser igual a 15.048 joules. Eu vou dividir isso por 1000 para me dar 15,048 kJ, porque aí eu posso somar com 60 kJ da fusão. Então, nessa transformação, né, nessa fusão da água mais aquecimento, eu vou gastar quanto? 75,048 kJ no total. Esse é o calor envolvido nessa transformação, que é uma transformação puramente física. Eu estou apenas fazendo uma mudança de fase e depois um aquecimento. Não houve nenhuma reação química aqui envolvida. Bom, o nosso próximo exercício, nós iremos calcular uma entalpia de formação. E aqui eu vou utilizar como exemplo a combustão completa do gás propano. Propano é o C3H8, tá?
Então, a reação de combustão, combustão é a reação com oxigênio, é uma reação de oxidação. Então, essa reação aí tem o propano mais oxigênio, produzindo no final CO2 mais água. E eu tenho um calor envolvido nessa reação, calor de combustão, que é igual a menos 2.220 kJ por mol. Note que é um ΔH negativo. Significa que a reação é exotérmica, está liberando calor, né? Além disso, note que a reação já está balanceada, tá? Importante aqui vocês lembrem sempre, toda vez que vocês forem fazer exercícios envolvendo calores, é importante que as equações estejam balanceadas, tá? Bom, os ΔHs, tanto do CO2 quanto da água, já estarão tabelados, já estarão fornecidos. ΔH de formação do CO2 gasoso vai ser menos 394 kJ por mol, e o ΔH da água líquida, menos 286 kJ por mol. Tá? Note que não está oferecido o ΔH do oxigênio. Por quê? Vamos lembrar? Substância simples, no estado padrão, entalpia nula. Tá? Então, eu quero calcular o ΔH de formação do gás propano. Então, vamos construir a nossa equaçãozinha de ΔH aí. Ó. ΔH da reação é o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. Então, ΔH da reação, quem é o meu ΔH da reação? A reação de combustão, menos dos 2.220. Vai ser igual aqui, nos produtos. Então, vai ficar 3 vezes o ΔH do CO2, mais 4 vezes o ΔH da água. Do lado dos reagentes, então vai ficar menos de reagentes, vai ficar uma vez o ΔH do propano, mais 5 vezes o ΔH do oxigênio. Lembrando que o ΔH do oxigênio é nulo. Então, substituindo os valores aí, note que eu vou ficar com menos 2.220 igual a 3 vezes menos 394, mais 4 vezes menos 286, menos o ΔH de formação do propano, mais zero. Então, realizando aí essas contas, no final, note que eu tenho ali de um lado, né, do lado esquerdo da equação, menos 2.220 igual a menos 2.326 menos o ΔH de formação do propano. E aqui agora eu posso isolar o ΔH de formação do propano. Então, passando para a esquerda ele fica positivo, eu passo 2.220 para a direita, ele fica positivo também. Então, eu vou ter como resultado uma soma que é menos 2.326 mais 2.220. Essa diferença irá dar para o ΔH de formação do propano menos 106 kJ por mol. Tá? Esse é o ΔH de formação do propano. Como nosso próximo exercício aí, vamos ver uma aplicação da lei de Kirchhoff. Vamos tomar a equação de formação da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio gasoso, tá? Gasosos. Já está tudo aí como é que se diz? Balanceado, né? Metade de N2 mais 3,5 de N2 para produzir 1 de nitrogênio. Note que aqui eu forcei dividir tudo por 2, porque numa reação de formação, por definição, eu irei formar apenas 1 mol do produto e somente ele. Então, a entalpia de formação da amônia é menos 46,1 kJ por mol a 298 Kelvin. Então, eu já conheço essa reação, quanto que é a entalpia, o ΔH, dessa reação a 298. Só que agora eu quero saber a 400 Kelvin. Então, deseja-se saber a entalpia de formação dessa substância a 400 Kelvin. Para isso, eu preciso das capacidades caloríficas de cada um dos componentes. Eu preciso da capacidade calorífica do nitrogênio, que está aí, 35,1, do nitrogênio, 29,1, e do hidrogênio, 28,8. E aí eu vou calcular a entalpia de formação a 400 Kelvin. Então, a primeira coisa que eu vou fazer
aplicar a lei de Kirchhoff. Para aplicar a lei de Kirchhoff, eu vou considerar que o Cp é constante e a integral ela vai virar ΔCp vezes ΔT, diferença da temperatura, né? Então eu vou calcular primeiro o ΔCp. Ó. Então ΔCp é o Cp de produtos menos de reagentes. Então ΔCp vai ser o Cp da amônia vezes 1 menos o Cp do nitrogênio vezes 1 meio mais o Cp do hidrogênio vezes 3 meios. Tá? Substituindo os valores e fazendo as contas, o ΔCp vai dar igual a menos 22,65. Então, esse valor eu posso jogar lá na equação de Kirchhoff. Então, ele vai dividir por 1000 para poder ficar por kJ por mol, tá? Então, vai ficar menos 0,02265 quando eu dividir por 1000, né? O ΔT é a temperatura nova, 400, menos a que eu tenho, que é 298. Então, o ΔT é 400 menos 298. Então, o ΔT são 102 graus, 102 kelvins, tá? Então, o ΔH a 400 graus será o ΔH de 298, que é menos 46,1, mais o ΔCp, que é menos 0,02265, vezes o ΔT, que é 102. Então, essa conta no final, como vocês podem ver, vai dar um ΔH de menos 48,41 kJ por mol. Então, ou seja, se eu quiser comparar os dois, a reação de formação da amônia ela é mais exotérmica, tem um ΔH mais negativo em temperaturas maiores, tá? Como dá para a gente ver aí a partir da aplicação da lei de Kirchhoff. Por fim, eu vou elaborar aqui para vocês um exercício da lei de Hess. Vamos calcular o ΔH na reação de síntese do metano. O metano está aí, a reação é o carbono grafite, mais 2 vezes o hidrogênio gasoso, produzindo metano CH4 gasoso. Note que todas as substâncias estão no estado padrão. Eu só produzo 1 mol de metano e os reagentes são substâncias simples e já está tudo balanceado. Essa reação eu não posso fazê-la diretamente. Eu não posso medir esse ΔH porque eu não consigo fazê-la. Então eu vou seguir um caminho alternativo. Eu vou dizer que eu tenho 3 reações separadas, que eu posso mexer nelas para produzir essa primeira reação que eu quero do metano. Tá? Então a primeira reação é a reação para produzir CO2. Então está ali a reação 1. Carbono grafite mais oxigênio produzindo CO2, ΔH menos 394 kJ. A reação de formação da água, a H2 mais meio de O2, dando água líquida, ΔH menos 286 kJ. E a reação de combustão, a reação de queima do metano, metano mais oxigênio, dando CO2 mais água, com ΔH igual a menos 890. Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar essas 3 reações químicas para obter a reação de formação do metano a partir do carbono grafite e do hidrogênio H2. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira equação e vou mantê-la. Tá? Vou multiplicar a segunda equação por 2, porque eu preciso ter 2 mols na minha equação original. Tá? Quando eu multiplico a segunda equação por 2, então serão 2 hidrogênios mais 1 oxigênio produzindo 2 águas. E o ΔH da segunda reação, que era menos 286, vai ser multiplicado por 2. Né? Eu estou multiplicando a equação inteira por 2, então o ΔH também é multiplicado. Tudo que eu fizer com a equação, com a reação, eu tenho que fazer com o ΔH. Então o ΔH da segunda reação vai dar menos 572 kJ. E a terceira equação eu vou invertê-la. Vou multiplicar por menos 1. Né? Então vai ficar CO2 mais 2 de água como reagente e como produto vai ficar metano mais 2 de oxigênio.
e o ΔH vai trocar de sinal, vai ficar mais 890 kJ. Quando eu faço isso, eu consigo agora somar todas as equações para produzir aquela equação que eu tenho de síntese do metano. Então, se a soma das equações é a equação que eu estou procurando, a soma dos ΔH vai ser o ΔH da equação que eu estou procurando. Então eu vou somar aí o ΔH da primeira equação, menos 394. Vou somar o ΔH da segunda equação, menos 572. E vou somar o ΔH da terceira, 890. Resultado final, menos 76 kJ. Então, menos 76 kJ corresponderá a o ΔH da reação de formação do metano. Certo? Bom, gente, isso é o que temos sobre termodinâmica. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e eu deixo, então, a lista de exercícios do conteúdo para vocês no Moodle. Tá? Obrigado e até a próxima.